Olá, pessoal! Aqui é a professora Leila, do Seu José Saramago, e esse vídeo é referente à aula 21 do Caderno Estude em Casa, volume 6, mais as páginas 174 a 177 do Ler e Escrever. O tema da nossa aula é o som nasal, causado pelas letras M e N. A disciplina é português. Vamos lá? Pessoal, observem essas palavras: bambolê, pincel. Em bambolê, na primeira sílaba, bam, o M causa um som nasal, ou seja, um som que sai, a gente percebe que ele sai pelas narinas, né? Pelo nariz. Em pincel, ao final da primeira sílaba, pin, o N também causa um som nasal. E aí, qual que é a diferença quando vamos usar essas duas letras, o M e o N? Se as duas causam esse som nasal, quando que a gente sabe quando devemos usar essas letras? Então, existe uma regra na língua portuguesa que é muito simples. O M só antes de B e P usamos. Então, sempre que você for escrever uma palavra que tiver o som nasal e você ficar na dúvida se você vai usar o M ou o N, é só você lembrar dessa regra. Toda vez que aparecer que a próxima letra for o B ou que a próxima letra for o P, nós usamos o M. Agora, após o N, serão as outras consoantes. Então, como vocês podem ver aqui em pincel, tem o C, depois do N, quinta, tem o T, e assim por diante. Então, nas outras palavras, com as outras consoantes, nós iremos usar o N, mas apenas antes de B e de P, iremos usar o M. Com o caderno Estude em Casa, na página 27, em língua portuguesa, vocês irão realizar essas atividades. A primeira seria para completar essa regrinha que acabei de falar para vocês, essa regra de ortografia. Então, usamos antes de P e B. Qual é a letrinha que usamos apenas antes do P e B? E antes das outras consoantes, usamos o... Aí vocês vão completar aqui a letrinha que é, certo? Na número 2, vocês vão consultar as palavras abaixo. Essas aqui, ó. Pente, nunca, tampa, também, maçã e amanhã. E vão completar a cruzadinha. E essas palavras têm som nasal, porque as letras N e M causam esse som. Aqui já está escrito pente. Então, vocês vão completar procurando pelo número de letras. No caso aqui de pente, vocês vão verificar qual é a palavra que encaixa melhor aqui. Do N também, então aqui você já sabe que é uma palavra que começa, que inicia com N, e aí por aí vai. E dessa forma vocês vão eliminando e conseguindo completar a cruzadinha. Após completar a cruzadinha, vocês vão fazer aqui na número 3 o uso dessas mesmas palavras, só que utilizando essas indicações. Então, letra M no final de sílaba, vocês vão colocar aqui. A letra N em final de sílabas, vocês vão colocar aqui. E palavras com tio, que também vocês já sabem, que o tio é um acento gráfico. Aliás, o tio é um sinal gráfico que indica esse som nasal. Então, as palavras que tiverem o tio, o sinal gráfico que indica o som nasal, vocês vão colocar aqui. Na número 4, vocês vão completar as palavras com M e N. E aí ficou super fácil, porque é só verificar a nossa regra de qual que é o momento em que você usa o M, né? Porque são só antes de duas letrinhas, duas consoantes. E aí, nas outras, fica bem mais fácil, porque é só completar com N, tá? E a número 5, vocês vão responder o que é, essas adivinhas. E para vocês responderem aqui, para você ficar na dúvida, tem a resposta no final da página. Porém, eu pedi para vocês primeiro tentarem responder, para depois ver se deu certa a resposta ou se não conseguir a resposta, aí só assim olhar. E lembrando que as respostas são palavras que têm essas duas letras com esse som nasal, tá bom? O M e o N.
Depois que vocês terminarem as atividades no caderno Estude em Casa, volume 6, vocês vão abrir o Ler e Escrever, né? O EMAI Ler e Escrever. Na página 174, tem aí o cordel Chapeuzinho Vermelho. O que é esse cordel? A gente já estudou, a gente já fez algumas atividades sobre essas páginas, tá? Mas no caso dessa página, dessas outras páginas que contém essa atividade, esse cordel Chapeuzinho Vermelho, eu vou sugerir para vocês fazerem essa atividade. Ó, vocês vão pintar de vermelho as palavras com M antes de P e B. Então, as palavras que o som nasal causado por essa letra, só que lembrando que tem essa regrinha, que só é usado M antes de P e B. Então, toda vez que tiver no final da sílaba o M sendo usado nessa situação, vocês vão pintar de vermelho. E vão pintar de azul as palavras com N antes das outras consoantes. Então, toda vez que o N estiver no final de uma sílaba na palavra e estiver na sequência uma outra consoante que não seja P e B, vocês pintam de azul. Aí vocês têm aqui já na primeira frase, há muito e muito tempo. Olha aqui o M no final de uma sílaba, tem, com esse som nasal, e o P logo na sequência. Então, essa palavrinha vocês vão pintar de que cor? Vermelho. Aqui, ó, nessa outra frase, numa casinha distante. Nessa palavra distante, olha a segunda sílaba, tan, ó, distante. O tan tem o som nasal, com N aqui no final da sílaba, e ela está antecedendo uma outra consoante, que não é o P nem o B. Então, essa palavra vocês vão pintar de azul, ok? E assim, realizar a leitura e pintando as palavras de acordo com a indicação das páginas seguintes, 175, 176 e ao final do texto na página 177, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijão, fiquem com Deus!